Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, professor Rogério Rocal, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na tarde de hoje, eu venho chamar a atenção para esse caso dessa jovem do Rio de Janeiro, mas com um olhar todo diferenciado, um olhar voltado para centenas de outros jovens que também são vítimas a cada dia. Ontem, o jornal Extra publicou uma matéria que me chamou muita atenção e eu queria compartilhar com vocês. Se na escola eu estivesse, esse seria o bate-papo com meus alunos. Não com a menina em questão, porque ela não chegou ao ensino médio, mas com tantos outros jovens e adolescentes e jovens do ensino médio desse estado. A matéria diz assim: X é vítima. E aí eu falo para vocês, Y também é vítima, K é vítima, Z é vítima. A X é vítima de um estupro coletivo. E os demais são vítimas de absurdos, de abandonos, de falta de oportunidade. X é vítima e também do linchamento público. Nós encontramos adolescentes todos os dias nessa cidade que estão reféns do linchamento público. Basta você pegar a Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, para onde eu faço o senhor também, Vossa Excelência também faz esse caminho. Quantos adolescentes, nobre presidente, nós encontramos na Avenida Brasil reféns vendendo doces, salgados, 9, 10 horas da noite. São vítimas. Anônimos, mas também são vítimas. Mas o que a imprensa colocou é que desde 2013, leia-se, senhor presidente, 2013, essa menina é vítima de um sistema que não consegue preservar uma geração de jovens cariocas de uma adolescência marcada pela violência. Um coquetel em que se misturam a situação da vulnerabilidade social, o avanço no uso de drogas em determinadas áreas dominadas pelo tráfico e a falta de estrutura do Estado para cuidar de uma legião de adolescentes. Voltando ainda em 2013, um relato enviado ao Disque Denúncia já conta a história de X. Não estudava. Senhor presidente, não estudava. Uma menina de 13 anos já não estudava. Quantos adolescentes nessa cidade, nesse estado, com 12, 13, 14, 15, 16, 17, por aí vai, também não estudam. E que merecem todo esse destaque que a imprensa deu a esse caso. Não diminuindo o caso, longe disso, mas colocando a situação dessa jovem, uma situação também de tantos outros jovens que merecem a atenção de toda uma sociedade. Não conseguia cuidar do filho, recém-nascido, em 2013. Agredia fisicamente o pai e verbalmente a mãe. Em bailes, se relacionava com homens desconhecidos, se expondo a riscos diversos. Tinha apenas 13 anos.
Em agosto de 2014, chegou o projeto Casa Viva, uma instituição criada para cuidar de jovens usuários de drogas. Foge. Quantos adolescentes nessa cidade, nesse estado, fogem da escola, matam aula, muitas das vezes com consentimento do pai e da mãe. Situação idêntica. Foram apreendidos após um pedido judicial de busca e apreensão. Atitudes formais e legais foram tomadas, mas, na prática, nada disso resolveu o problema de X. O mesmo de milhares de jovens. Atitudes formais e legais são tomadas e nada se resolve a situação de tantos e tantos adolescentes e jovens dessa cidade e desse estado. Ela vem de um ambiente familiar muito adoecido. E desde cedo, sozinha, criou as estratégias dela para sobreviver. Imagina, uma adolescente de 13 anos tendo que criar estratégias sozinhas para sobreviver. Esse caso não é um caso único da vítima X. Nós conhecemos centenas de adolescentes e jovens que também têm que criar estratégias para sobreviver diariamente. Quem pode julgar o que está certo ou errado? É uma infância violenta, apesar de estar em seio familiar e ser criada em um bairro de classe média, Jacarepaguá. Outro caso, já dizem que ela é de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Explica uma das funcionárias que atenderam a X. Durante anos, passo a passo, X foi soltando os laços com família e escola. Quando você abandona os laços da família e da escola, infelizmente, está fadado a ficar refém dessa sociedade que pouco se importa com a estratégia que você vai criar para a sobrevivência. E apesar da luta da avó materna, não teve jeito. Submergiu no mundo paralelo. A internação compulsória de um menor de idade para tratamento só pode ser realizado mediante decisão judicial. Especialistas apontam que o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, abre essa possibilidade. O texto diz que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei, o ECA, forem ameaçados ou violados, em razão de sua conduta. A interpretação é de que, por isso, a família pode pedir a internação baseada em um lado psicossocial, atestando a necessidade do tratamento. Senhor presidente, a família pode pedir a internação baseada em um lado psicossocial atestando a necessidade de tratamento. Então há caminhos. Há caminhos não só para X, há caminhos para tantos jovens e adolescentes que estão abandonados nessa cidade e nesse estado. E nesse sentido, o foco principal do meu pronunciamento hoje é analisar a situação dos adolescentes em conflito com a lei, objetivando buscar os motivos que levam os jovens a trilharem o caminho da violência. A prática do ato infracional é evidenciada como uma atitude desesperada do adolescente que não soube lidar com suas frustrações, seja por falta de apoio da família, do Estado ou da sociedade, ou seja, em razão de inúmeras violências e que cotidianamente é exposto.
Os direitos que amparam a criança e adolescente, apesar de toda a evolução, ainda não cumprem o papel de afastar os jovens do mundo obscuro do crime. Para resolver a problemática que envolve a situação atual do adolescente em conflito com a lei, é necessário conhecer suas motivações, seus anseios, suas necessidades, buscando evidenciar os fatores determinantes para impulsionar a prática de condutas contrárias à legislação pátria. Essas eram as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador professor Rogério Rocal, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não vou fazer uso dos 20 minutos, é só para complementar o pensamento do meu pronunciamento anterior, que a pauta é adolescentes e jovens dessa cidade e desse estado. Até poucos dias antes da chegada do Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, a pauta da juventude não era bucólica e carregada de mensagens de paz e esperança. Não era. Pelo contrário, era alto o brado pela redução da maioridade penal e fortes os ataques ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante direitos a uma das pontas frágeis da sociedade. Para a mídia, em geral, as crianças e jovens são vistos sob duas óticas: como consumidores ou como infratores. Não há uma reflexão nos meios de imprensa sobre o papel dos jovens na sociedade enquanto atores capazes de oferecer a energia que alimenta as utopias, ou pessoas com grande capacidade para inovar e propor caminhos, alternativas e novas tecnologias. A abordagem da imprensa dos fatos de uma sociedade não é feita pela ótica da normalidade, daquilo que é a rotina do cotidiano, mas da exceção. Ou seja, quando um adolescente comete um crime bárbaro ou é vítima de um crime bárbaro, aquilo que é martelado a exaustão nos canais de TV e jornais, principalmente porque a anomalia é notícia e, portanto, vende mais, atrai mais público. A repetição da anomalia cria na sociedade uma falsa sensação de que aquilo é corriqueiro, que os crimes cometidos por jovens são a maioria e que eles precisam ser punidos. Por outro lado, o tratamento desqualificado e muitas vezes brutal recebido por jovens encarcerados em instituições que deveriam garantir seus direitos à educação, à saúde, à moradia e outros, é fato corriqueiro, portanto, deixa de ser notícia. Não é abordado pela mídia, a não ser em casos de rebelião, quando novamente a exceção rompe a barreira da rotina e exige seu espaço nas manchetes. O debate sobre a maioridade penal deveria ser mais abrangente, envolvendo uma discussão ampla sobre as políticas voltadas para a juventude em todo o Brasil, nas questões da educação, da saúde, da moradia, mas principalmente em relação ao acesso dos jovens a oportunidades, principalmente de trabalho. Há ritos de passagem que não estão acontecendo. A sociedade não oferece as necessárias oportunidades para os jovens que ascendam ao mundo adulto com dignidade. Anos atrás, as principais portas para os jovens ao mundo do trabalho eram através de cargos que atualmente não existem mais. Foram extintos
em função de uma modernidade e eficiência duvidosa. Uma dessas portas era especial, pois abria para um corredor de oportunidades. Era o cargo de office boy, um garoto de escritório, que atuava como assistente de tarefas gerais e era também um aprendiz. O jovem aprendiz hoje oferecido sequer atinge a totalidade dos adolescentes e jovens dessa sociedade. Um office boy fazia 1 milhão de coisas. E a mais importante era conhecer pessoas. Ela conhecia as secretárias das empresas, falava com muita gente, aprendia a mover-se na cidade e no universo corporativo, cavava oportunidades. Foram trocados por motoboys, jovens que correm o dia todo em motocicletas e morrem pelas ruas em troca de minutos de rapidez. Uma estatística do Superior Tribunal de Trabalho mostra que existem cerca de 1.200.000 jovens trabalhando como motoboys no Brasil, sendo que 500.000 apenas em São Paulo. Os acidentes com esses jovens já custaram ao SUS cerca de 100 milhões de reais nos últimos 3 anos. As estatísticas do governo mostram que para cada motociclista morto no trânsito, há outros 20 que sobrevivem aos acidentes, mas irão carregar sequelas. As políticas de inclusão de jovens devem ter maior abrangência e ir fundo na oferta de serviços que ajudem a mitigar carências materiais e de acesso às oportunidades. Debater sempre é importante, porque a sociedade precisa entender o porquê das garantias que o ECA dá aos jovens. Agora que o Papa Francisco já foi embora, a Jornada Mundial da Juventude acabou, o debate sobre a sociedade brasileira, como a sociedade brasileira trata os jovens, sobre educação, saúde, habitação, oportunidades, continua na pauta, mas sem prioridades. E aí, a cada momento, quando uma barbárie acontecer nessa cidade ou nesse estado, aí sim, o adolescente e o jovem voltam às principais páginas dos jornais. Muito obrigado, senhor presidente.